Após embates entre o Executivo e o Legislativo, o presidente Lula resolveu tomar uma atitude. Qual foi? Se reuniu ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Outra vez? E no Palácio do Planalto. De novo? A reunião aconteceu em meio à discordância, em relação ao projeto de desoneração da folha de pagamento. Lula tenta desfazer a tensão, pela enésima vez, entre os poderes executivo e legislativo e busca um cenário mais favorável para os projetos do Congresso, do governo no Congresso. Vamos lembrar que essa tensão havia aumentado após Pacheco fazer críticas sobre falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à responsabilidade fiscal. E ainda sobre a relação entre o Executivo e o Legislativo, que esfriou bastante após o veto de Lula. O Congresso deve insistir no calendário para pagamento de emendas parlamentares, outra prioridade, não para o país, de acordo com o relator do projeto de diretrizes orçamentárias de 2025, o senador Ângelo Coronel. Tá ruim o negócio, hein? Em entrevista ao Metrópolis, o senador disse que, vamos abrir aspas, a emenda é sagrada, fecha aspas. Nossa, como estão usando a expressão sagrada em vão, não? Ana Paula, tudo bem? Bem-vinda aqui. Primeira vez que fazemos um programa. Estou muito feliz aí com a sua participação. Mas eu queria já te colocar numa gelada. Eu já quero fazer uma pergunta. Com vontade. O governo está gastando 60 bilhões de reais em emenda parlamentar. Deu um chega pra lá no Márcio França. Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, extremamente leal ao presidente Lula, construiu a aproximação do Lula com a centro-esquerda e com o centro, e até com uma parte da centro-direita, trazendo Geraldo Alckmin para ser vice-presidente na chapa. O Márcio França, que está no Ministério de Portos e Aeroportos, quando vai ser inauguradas obras, como o túnel que faz a ligação Guarujá-Continente. E, de repente, o Márcio França toma uma escanteada. E aí, lá vai lá e quem abocanha o Ministério de Portos e Aeroportos são republicanos. Depois vem o Ministério, antes disso já tinha o Ministério de Esportes, dá lá para o PP. E 60 bilhões de dólares, e toda hora eles não estão satisfeitos nunca. Afinal de contas, o governo perdeu o rumo, não consegue mais negociar com o Congresso Nacional, e quando parece que as coisas começam a melhorar, entraram com essa ação desastrada para suspender a desoneração da folha de pagamento até 2027, o que vai provocar desemprego. Então, Ana Paula, me explica o que está acontecendo, que não estou entendendo. Boa tarde a todos aqui da mesa, né? Muito obrigada pela recepção, viu, Capês? É a minha segunda vez aqui no programa, primeira com você, e eu estou muito feliz com essa participação. O governo Lula está perdido em todas as direções, né? A gente percebe que é um governo que só sabe atuar gastando, né, se endividando, aumentando impostos, sem responsabilidade e compromisso nenhum com a responsabilidade fiscal. E do ponto de vista político e todas as suas ligações, esse governo de coalizão que foi criado para ganhar as eleições, etc., também está sendo um fiasco do ponto de vista de articulação política. E como você bem citou, nos últimos dias aí, essa gota d'água aí, que foi a questão da judicialização da desoneração de 17 setores, né, da economia, que são os setores que mais empregam no país, e que há previsão aí que já para maio, mais de 1 milhão de desempregados, se isso permanecer. E foi uma judicialização, uma decisão monocrática contra uma decisão do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Então, assim, o Congresso tem todas as razões para estar incomodado com a forma como o governo Lula vem, desde o início de 2023, tratando essa relação. Há muita reclamação também da ausência do presidente da República como protagonista principal nessa relação, né? E vários ministros aí dando cotoveladas e fazendo pronunciamentos desastrosos que estão gerando toda
desarmonia, né? E o governo, na minha opinião, assim, é até difícil a gente avaliar. A sensação que tem é que estamos todos perdidos, atirando para todos os lados. Não existe um planejamento, nem político, nem econômico, nem de nenhuma forma, apagando incêndios à medida que eles vão acontecendo, o esvaziamento de um ato, aí as pessoas já começam a questionar a presença de outros ministros. Então, segue aí o governo federal apagando incêndios e sem planejamento. Ronaldo Pagotto, eu cheguei a dar razão para o ministro Cristiano Zanin quando ele concedeu a liminar, suspendendo a vigência da prorrogação da desoneração. Porque, de acordo com a Constituição Federal, toda criação de despesa ela tem que ser compensada com a geração de receitas. Tem que informar de onde vai sair o dinheiro para aquele benefício. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal e está na Constituição Federal, no capítulo da gestão orçamentária. Só que tem uma coisa, hein? O Pacheco, que é jurista, está falando que o Zanin, ministro Cristiano Zanin do Supremo, foi induzido a erro, porque tinha indicação da fonte de receita para o benefício e a AGU omitiu. Se isso for verdade, eu não sei como é que pode ser, como é que vai se pacificar essa questão. A ação já está lá no Supremo. Já foi proposta, agora o Judiciário vai julgar. Será que dá para parar essa aresta? Até com o Pacheco, o governo está mal? Ronaldo Pagotto, fala alguma coisa boa aí pra gente. Muito boa tarde, capês, debatedores, público da Jovem Pan. Esse debate ele expõe um tema que está subjacente a muitos que demonstram essa tensão entre o governo federal e o parlamento. É um parlamento em que o governo tem que fazer muita negociação, muito esforço de mediação, um parlamento que quer negociar direto com o Lula, né? Recusa muitas vezes intermediários, às vezes é um ministro de primeiro, né? Por exemplo, o Fernando Haddad, também tece críticas ao Padilha, ou seja, quer um canal direto para negociar com o Lula. Eu acho que esse debate, a meu ver, o Fernando Haddad está procurando um caminho para enfrentar esse tema da desoneração. A meu ver, esse debate passa por, primeiro, critérios mais públicos e claros das consequências da desoneração para o interesse público. Isso, eu não estou querendo dizer que não exista impacto ou que isso não é perceptível, mas eu acho que nós precisamos aprimorar a leitura e o monitoramento das consequências da desoneração desses 17 setores. Pessoalmente, acho que nós tínhamos que encontrar um caminho, inclusive para que por exemplo, só um exemplo, né, o tema da Previdência não ficasse vinculado a um trabalhador, mas pudesse ser pago um valor ou um percentual fixo. Muito mais interessante porque estimula a contratação, mas precisa encontrar um caminho para que isso não resulte em prejuízos para o erário. Então, acho que esse tema vai encontrar um caminho de buscar uma solução. Eu acho que esse é o esforço do Haddad, principalmente no último período, de encontrar um caminho que busque uma solução para o tema da desoneração, que não seja, de um lado, simplesmente adiar ou prorrogar a desoneração de maneira como ela está, tampouco negar ou derrubar, eu vou falar assim de uma maneira mais popular, a desoneração. Acho que tem que encontrar o caminho que o interesse público esteja garantido, assegurado e publicizado as consequências dessa desoneração dos 17 setores na geração de emprego, na geração de renda. Então, acho que esse caminho vai ser buscado agora. Tensões no parlamento com o governo, isso é normal da democracia e eu acho que isso faz parte do processo e do jogo que nós estamos vivendo. É claro, o comentário é breve, mas tem muito mais questões que daria para ser tratada nesse tema, dentre elas a crise institucional brasileira, que não é de hoje, não é desse governo, não é do anterior, ela é mais profunda do que isso. E acho que tem razões também muito profundas e longínquas para esse tema. Muito bem, Ronaldo Pagotto, que é advogado, experiente e é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Meu querido Wilson Pedroso, estamos já, o governo está indo para 1 ano e 5 meses de gestão. Não dá mais para falar da narrativa da defesa da democracia, a narrativa de acabar com a tragédia dos Yanomamis. Morreram até mais indígenas Yanomamis do que antes.
de salvar a Amazônia, aumentou o número de queimadas. Então as narrativas estão começando a se esvair. E o que está crescendo é a dívida pública. 1,2 trilhão. A dívida pública subiu 30% nesse governo, um recorde. Além disso, o déficit fiscal continua avançando. A meta de déficit zero já foi abandonada, já foi esquecida. E o que é pior, o Congresso Nacional parece que tem o domínio sobre o governo. O presidente da Câmara dos Deputados fala o que quer para o Alexandre Padilha, ministro de Articulação Institucional. Ele fala o que quer, também o ministro Fernando Haddad tem pouca autoridade sobre o Congresso. E o que eles querem é emenda parlamentar, aumento de gastos, chantageando o governo não tem como sair. É possível dizer, Wilson Pedroso, depois de 1 ano e 5 meses, que o governo está meio perdido? Bom, Capês, esse embate político entre o executivo e o legislativo existe há muitos anos. Se você for lembrar lá atrás, no governo Fernando Henrique, o ACM, o grande ACM, entrava em atritos diretos com o Sérgio Mota. O que existe é uma forma de fazer política agora. O Lula deixa os dois entes federativos, o executivo e o legislativo, se desgastarem, aí coloca um bode, vai lá e coloca um processo jurídico. Olha, vai lá e vai para cima do Senado. Aí o Senado briga com o executivo. E ele entra depois para ser o salvador da pátria. Todas as vezes, se você pegar ao longo desse ano, todas as vezes foram assim. Quando começou essa questão da desoneração lá atrás, ele deu poderes para o ministro Fernando Haddad de negociar essa questão da desoneração, mas veio aqui na Faria Lima e falou para os empresários que ia batalhar para que a desoneração continuasse. Quem não lembra, é só pegar no Google. Ele veio na Faria Lima e tanto é que muitas das pessoas falam assim, olha, está desgastando o ministro. Não está desgastando. Ele trabalha politicamente assim. Não estou falando nem que é certo nem que é errado, mas estou fazendo minha análise de visão política. Ele trabalha assim, ele coloca todos os bodes. E aí ele vai sentindo onde vai ter gritaria. Pô, colocou lá o processo jurídico. Quem está gritando? Está gritando o presidente do Senado. Criou uma relação ruim com o Congresso. Quem está gritando? O presidente da Câmara. E ele vai juntando as gritarias. Aí, de repente, ele chama todo mundo, como fez naquela foto lá da estátua, lá, o Capês. Que não é que a estátua... O que você fala da estátua, inclusive? Bonito, hein? É isso. Se você for pensar esse processo de 1 ano e meio, e o histórico dele dos últimos governos, é isso. Ele vai criando seus bodes da confusão para sentir qual o melhor caminho, onde ganha mais, onde tem um caminho de recuperação, e aí ele toma a decisão, que é o que ele está fazendo agora. Fez outro dia com o Arthur Lira xingou o ministro, ele não desautorizou o ministro continua fazendo as mesmas relações políticas, mas ele chamou o Arthur Lira e falou, o que você está precisando? Como que a gente ajusta isso? E fez agora com o Senado. É uma forma de fazer política. Se está certo, eu não sei, mas ele trabalha desse jeito. Bom, Raquel Galinatti, eu entendi o que é essa tal dessa desoneração fiscal. Isso foi em 2012, era o governo Dilma Rousseff, por medida provisória, adotou uma forma de desoneração para diminuir o impacto da folha de pagamento nas empresas, que é o custo maior de uma empresa, o que leva à demissão de trabalhadores, desemprego, se a empresa não consegue sobreviver. Então ali, em vez de você cobrar da folha de pagamento, ali a pagamento de tributos relacionados a vínculos trabalhistas, tributar 20% sobre o total da folha, que é uma paulada, você cobra de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. É um grande benefício. E terminou em dezembro de 2023. O que o Congresso Nacional fez? Não. Vamos aprovar a prorrogação para as empresas respirarem um pouco mais até dezembro de 2027. E aí salvaria, olha quantas empresas seriam beneficiadas. E, portanto, eu não digo as empresas, os trabalhadores empregados dessas empresas, que não correriam tanto risco de desemprego. Setor de calçados, confecção e vestuário, ramo de comunicação,
call center, que é o primeiro emprego da juventude, construção civil, empresas que atuam no beneficiamento de couro, fabricação de veículos e carrocerias, indústria têxtil, proteína animal, tecnologia da informação, enfim, são 17 setores em que agora os trabalhadores correm risco. E qual é o argumento do governo? Não tem dinheiro para fazer essa benesse. Matei 60 bilhões para dar de emenda parlamentar para deputado chorão, tem 6 bilhões para pagar a campanha de vereador, tem 16 bilhões para a Lei Rouanet. A cultura é importante, mas tem outras prioridades. O emprego do trabalhador é prioridade. Como é que você acha que agora o governo pode construir e reparar essa relação danificada agora com o presidente do Senado, que é um santo, que é o Rodrigo Pacheco? É muito interessante. Primeiro, boa tarde a todos, aos meus queridos amigos de bancada, ao nosso grande professor Fernando Capesi e à nossa audiência qualificada. É muito claro agora o desenho dos meandros e das estratégias políticas que antes ficaram obscuras e não ficavam tão visíveis para a população. Pacheco diz que houve um erro primário estratégico ao Executivo judicializar um projeto de lei aprovado por ambas as casas, pela Câmara e pelo Senado. Ali, a gente também parte por um outro pressuposto. A gente começa a imaginar uma outra situação. Para judicializar um projeto de lei aprovado de forma democrática e popular, parte-se do pressuposto que também existe uma certa ingerência no Supremo Tribunal Federal por parte do Executivo. Eu vejo uma forma desgastada, os colegas falaram anteriormente, essa falta de conversa, jogar para os seus ministros articulações que caberia ao chefe do Executivo, e quando realmente as conversas criam ruídos indissolúveis, entra em cena o presidente da República. Eu só espero que as suas entradas em cena não sejam tarde demais, porque o que a gente vê é um desgaste cada vez mais latente e mais irremediável. Bom, foi aqui, pessoal, foi um massacre. E eu tô aqui como mediador. Eu tô para coordenar o debate. E o Ronaldo Pagotto falou, mas depois eu vi que ficou 3 em 1. E 3 em 1 é outro programa, que é linha de frente. Tá certo? Então, eu vou dar oportunidade para o Pagotto. Mas é o seguinte, o governo que tem como pauta defender os trabalhadores não fica mal de tomar uma medida que vai contra o interesse dos trabalhadores? Pagotto. Ô Capês, eu não acho que essa seja a abordagem do tema. Eu acho que o tema é outro. Sinceramente, o tema é toda a previsão de despesa tem que ter isso bem alinhavado com a lei orçamentária, com toda a previsão do orçamento do ano, dos anos seguintes e tudo mais. E eu acho que esse é o debate importante que nós temos que fazer, não é simplesmente gerar emprego ou não gerar emprego. Capês, eu acho que não é essa a discussão. A embocadura me parece que está equivocada com todo respeito. Por quê? O que o governo está querendo fazer é encontrar um caminho para que essa desoneração dos 17 setores, e são muitos os segmentos dentro desses setores, seja o mais efetiva na geração de emprego e manutenção de postos de trabalho. Eu acho que nós temos que ter uma legislação sobre isso que permita que o ente público e a sociedade que está em casa assistindo acompanhe e saiba os efeitos, os impactos concretos disso. Porque aí, Capês, aí onde eu entro com a polêmica. Não adianta esses 17 setores irem até o parlamento e falar, se não preservar a desoneração, vamos desempregar 1 milhão de pessoas. Porque nós temos que ter, com clareza, você que está em casa, que é pequeno empresário, microempresário, não tem desoneração para você. Você não tem esse tipo de benefício. Isso são para os grandes setores da economia. E esses grandes setores precisam ter controle público do impacto dessa desoneração, que não adianta ser simplesmente no genérico. Não, tem 1 milhão de empregos que vai ser perdido caso ela seja suspensa. Tem que ser garantido o interesse público em primeiro lugar para que essa desoneração cumpra com o seu papel. Né? Preservar setores estratégicos, estimular a geração de postos de trabalho e a manutenção de postos de trabalho e desenvolver esses setores, pelo menos esses 3. E isso tem que estar submetido a um controle público desses impactos, desses efeitos, que permitam uma transparência absoluta. Eu acho que isso é um debate importante que nós temos que fazer no próximo período. Eu acho que esse é o esforço que tem que estar colocado na agenda agora. Não é entre desoneração ou não desoneração.
mas colocar o debate do interesse público sempre em primeiro lugar, porque você que é empresário que está em casa não tem esse tipo de vantagem, não tem esse tipo de benefício, essa condição especial. E também gera emprego, e também gera posto de trabalho, paga seus impostos. Então esse é um debate importante para a sociedade brasileira no conjunto, não só para o governo Lula, no caso o governo de agora, mas isso sempre vai ter esse debate sobre desoneração de setores e o impacto disso na economia. Muito bem. Bom, é aí que quando vem alguns economistas aqui de esquerda, professor Leandro Ferreira está nos assistindo, beijo para você é meu amigo, mas estamos concordar em tudo. Felipe Monteiro, também é meu amigo, tem umas loucuras que ele fala. Então é o seguinte, por isso que eu digo, essa questão de que o endividamento é importante para crescer, nos meus conhecimentos de economia, eu não sou um profissional, mas eu sei que é melhor ter superávit do que ter déficit. E sei que quando um governo corta os seus gastos, como a Argentina de Milei está fazendo, sobra dinheiro para essas coisas importantes, como manutenção do emprego. Agora, se um governo se deixa chantagear pelo Congresso Nacional, fica cara a conta. E aí, realmente, tem que tomar essas medidas que, ao meu ver, são medidas contrárias ao interesse dos trabalhadores. Mas cada um aqui é livre para expor a sua própria posição. E a semana que vem quero o Leandro Ferreira aqui comigo. Leandro, vamos debater um pouquinho essa sua linha keynesiana do século XX, que ele foi o maior economista do mundo, mas na primeira metade do século passado. Eu quero debater com você.